Opa, boa noite. Meu nome é Diego Velasco de Armas, sou sócio e diretor na Oca Filmes e na Oca Content. E a gente veio aqui apresentar a história certa na mídia certa. E, bom, basicamente é o seguinte, a gente vai fazer uma apresentação rápida aqui do que é a Oca, e aí cada um vai se apresentar rapidamente também, porque acho que se der, a gente fala 5 horas aqui sobre o tema, que tem bastante assunto. Então, é isso aí. Isso aqui é um pouco do que a gente faz na Oca. Então, é bastante animação, 2D, 3D, e aparentemente está sem som também. Boa. Isso aí. Então, basicamente, 7 anos fazendo... A Oca Filmes está fazendo efeitos, animação, personagens, bastante coisa aí. E recentemente não, já tem um ano já, a gente tem a Oca Content fazendo também conteúdo e começando projetos aí de conteúdo. Então, essa aqui agora eu vou apresentar o MC, acho que apresentar na ordem, né? Marquinhos. Bom, então... Alô, tudo bem? Sou Marquinhos, eu estou representando aqui Irmãos de Criação. Só para falar um pouquinho como eu cheguei nessa empresa incrível. Minha trajetória vem de desenho animado, moda, publicidade, aí eu cheguei em televisão e a partir daí eu comecei a desenvolver tanto programas quanto projetos de conteúdo e séries de televisão. Aí eu passei um tempo trabalhando para canais infantis como Disney, Nick, PBS e daí TV Bandeirantes, de uma época na TV aberta, depois fui para a TV Cultura e para o Rá-Tim-Bum, e agora, depois de ter experimentado os dois lados do negócio, eu estou como produtor independente nessa companhia. Beleza. Olá, eu sou Carolina, eu sou diretora de criação, trabalhei muitos anos com televisão, dirigindo, dirijo animação também, e dos 18 anos que eu trabalho com criação, os últimos 8 eu fui para a internet mobile, então ainda pré-iPhone e... Ou seja, também todas as mídias também. Vou botar o vídeo da Carolina aqui para vocês darem uma olhada um pouco nos trabalhos dela também. Ok. Agora um pouco da Mari Brasil. Também. Oi, meu nome é Mariana Brasil. Eu venho de 20 anos de produção, sendo que nos últimos 9 anos eu foquei em conteúdo não publicitário, porque quem começou nos anos 90 tinha a publicidade, basicamente, para trabalhar. E eu foquei nos últimos 9 anos em conteúdo e caí na TV, o que eu agradeço. Fui para a TV Cultura, fazendo
fazendo produções para a TV, mas como gerente de produção. E ali eu recebi os produtores independentes com seus projetos. E eu descobri que a formatação de um projeto, o preparo, o planejamento de um projeto é onde a gente pode dar vida para ele, longa ou curta. Com isso, eu foquei nessa parte de formatação, criei um curso sobre isso, que eu dou no Barco, e, com isso, a consultoria. Hoje, eu faço consultoria e cursos, capacitação para a formatação de projetos de uma forma adequada para dar vida longa ao seu projeto. Samara, e agora a Karina da White Dreams também, que faz bastante Olá. coisa. Né? Bastante coisa. Eu não vou falar o tempo que eu no trabalho, que senão eu vou descobrir minha idade, né? Então, vamos pular essa parte. Perdão? Então, a iDreams, estou trabalhando na iDreams há 13 anos, só vou contar essa parte. É uma empresa muito louca, que trabalha arquitetura interativa, e a gente fez uns 800 projetos no mundo, mais de 5.000 soluções interativas, mais de 40 países, assim, é uma coisa bem legal, mais de 30 museus pelo mundo todo. Hoje, no Brasil, a gente tem Cervejaria Boêmia, em Petrópolis, que é o máximo, quem não conhece, vocês têm que visitar. Tem no JK, aqui em São Paulo, o projeto do Bradesco Next, que é considerado o projeto mais inovador da área bancária no mundo atualmente. Então, tem muita coisa legal. Então, roda aí, DJ. Só na caixa. Beleza. Bom, o negócio é o seguinte, então, a gente vai começar aqui agora, e o esquema que a gente está fazendo, basicamente, é fazer uma série de perguntas aqui, e quem tiver a agregar, quem quiser responder, basicamente vai respondendo, e a gente vai tocando desse jeito. Um jeito um pouco mais informal. Então, vamos começar. Bom, para começar, basicamente, como a história certa na mídia certa, o que é storytelling? Bom, storytelling acho que auto se explica. O fato é que o que compõe o storytelling, né? Eu acho que a gente tinha que pensar, então, na criação de um mundo para essa história, o que a gente chama de story engine, que é o que propulsiona essa história, e os personagens. Cada um desses elementos combinados, eles vão criar uma série de regras num mundo que você é Deus. Então, quando você pensa em criar uma história, você tem essa oportunidade de poder fazer tudo isso acontecer de uma forma que você vai tomar as decisões, você vai desenhar como são os teus personagens, como eles se comportam, por onde eles caminham, quais são os conflitos que eles vão enfrentar, e tudo isso dentro de um processo narrativo, né, que hoje em dia, como vocês sabem, se tornou muito dinâmico, tanto que hoje a storytelling é chamado de dynamic storytelling, porque as histórias hoje têm que ter perninhas, elas têm que caminhar por diferentes plataformas, né, e encontrar com o indivíduo onde ele esteja, a disponibilidade dele. Tá, então, por que você usaria o storytelling em vez de propaganda convencional? A meta das empresas agora não é vender produto, e sim criar uma marca? Para mim também. Pode ser. Vai, quem quiser agregar. Pode Mari, por favor. Eu vou falar de uma forma um pouco mais objetiva. Como eu acabei de dizer, eu saí do mundo da publicidade, né? Mas não dá para produzir audiovisual sem pensar nisso como um produto. E eu acho que você cria marcas com produtos audiovisuais, então você conta uma história, essa história tem uma marca, um Game of Thrones é uma marca, o Porta dos Fundos virou uma marca. Então, isso são marcas que você tem que dar vida e continuar. E eu acho que você usar outras mídias para falar com isso é falar com o seu público. Eu acabei de assistir uma palestra aqui, o cara falando, o transmídia ele veio como resposta aos nossos anseios. Então, a gente contar essa história através de outras plataformas é uma demanda que a gente tem.
A gente não senta para assistir televisão na frente da televisão somente. Ah, agora é a hora de assistir TV. Você tem uma convergência ali e que esses outros conteúdos podem agregar informação, fortalecer sua marca, fidelizar seu público. Não tem, acho que hoje, como desassociar conteúdo audiovisual de marca, de produto. Não dá para não pensar em público. Beleza. Basicamente é uma necessidade que é gerada pelo público, né? Não é o contrário, não é a mídia que gera essa necessidade no público, né? É o público que pede esse tipo de conteúdo. Então tá, mas então, uma vez que você está criando as mídias, quais as mídias usadas nesse tipo de criação? E qual a vantagem de usar cada mídia, por exemplo? Qual a vantagem de usar as mídias? De usar tipo assim, por diversas exemplo, mídias? qual a vantagem de usar, por exemplo, uma mídia no iPhone, ou usar uma mídia no iPad versus uma mídia no computador, Uma coisa que a gente laptop? estava falando, né, Mariana? Que a gente ou seja, hoje essa coisa de todo mundo tem que estar em todas as mídias, tem que estar em iPhone, Google fala mobile first, mas eu acho que uma coisa que é muito importante a gente ver é qual é o seu público, quem que você quer atingir, e não necessariamente você precisa estar em todas as marcas, em todas as plataformas, né? Então, saber exatamente qual é o target, esse conteúdo vai para, ou seja, precisa estar realmente nessa plataforma ou não, pelo conteúdo, não só por estar em todas as plataformas, né? Posso complementar? Claro. Então, a gente estava até conversando antes também sobre esse assunto, e a marca tem que estar onde o consumidor está. Tá? Antigamente, a gente sentava, todo mundo, à noite, via novela, 80% da população que tinha televisão, isso acabou. Pode ser que tenha um ápice aí, né, aquele pico maravilhoso no fim da novela, mas isso já não existe. Você não consegue pegar todo mundo sentado no sofá mais. Então, você tem que chegar em outras maneiras. Então, a marca tem que estar. E onde que ela pode estar? No telefone, né? Pode estar no celular, pode estar na televisão, pode estar em um monte de locais. A gente estava falando antes, aquela história de online, offline, drop the line, larga essa linha, gente, entendeu? Já não faz mais sentido. A gente não está agarrado mais a linha nenhuma. Então, foi esse o complemento. Só para completar também, o que até fazendo um link com o que o Marquinhos falou no início, você contar a história através do Dynamic, como que você usou? Dynamic Storytelling. O Dynamic Storytelling é isso. A gente, eu acho que existe uma quebra de paradigmas nessa nossa, com as novas gerações, que eu talvez, Mariana, com a minha idade, ainda não consiga entender como é que alguém faria aquele link mental para usar tudo aquilo ao mesmo tempo. Mas aí, quando eu vejo uma pessoa de 18 anos, como ela lida com as outras mídias e com quem ela vai falar, então eu tenho que parar de pensar no que eu consumiria na hora que eu vou produzir. Eu tenho que começar a pensar o que o público daquele produto audiovisual consome e me adequar à realidade deles. Porque uma pessoa de 18 anos pensa completamente diferente de mim e ela vê 500 mídias ao mesmo tempo. O que eu vejo é que as pessoas não planejam isso e acaba virando uma salada de querer cumprir. Então agora eu vou ter que fazer minha página no Facebook. Então agora eu vou ter que... Não é cumprir função de mídias. Isso é dar tiro no pé. Eu acho que ela pode acrescentar tanto na hora que você está planejando a sua ideia, criando o seu universo. É falar disso com mais paixão, né? É deixar de cumprir função e pensar, uau, eu posso criar isso. Né? Aliás, então, bom, agora virou um papo mesmo. Não, porque falando de paixão, e voltando na primeira pergunta que trouxe todos nós aqui, né? O que é storytelling? Bom, storytelling, na verdade, é o que conecta pessoas há milhões de anos, né? Acho que desde o tempo das cavernas, quando o cara ia lá e fazia os desenhos rupestres ali, entendeu? Na caverna, ele estava contando uma história, né? Então, acho que storytelling é o que, na verdade, conecta as pessoas. Sendo um pouquinho mais romântico e poético, uma resposta não tão técnica. Certo. Então, o que seria, por exemplo, quando você está fazendo uma história, está criando um storytelling assim, quando você está pensando no projeto em si, o que seria melhor? Você tentar acessar um público de nicho e depois tentar aumentar a abrangência do projeto ou tentar pegar mais de um público faixa etária ao mesmo tempo? Bom, eu vou só usar uma experiência. Eu estou fazendo um trabalho agora para um canal, é um canal de esporte de ação, e a gente está trabalhando no relançamento desse canal. Foi muito interessante quando a gente parou para pensar sobre o público desse canal, porque o canal junta uma série de assuntos. E esses assuntos a gente tentou detectar qual era o público, a gente chama de público o core, né, o público-alvo fundamental. E realmente, se você for
vender, né, um produto como um canal para os mídias, né, nas agências, eles vão usar uma coisa muito técnica, né? Não, que é 18-24, é 14-20, sei lá, vai ter uma faixa ali estabelecida. Porém, a gente acabou propondo que eles quebrem o paradigma, por quê? Por exemplo, você pega o surf, tá? O surf é um assunto que ele pode entrar na vida de um moleque quando ele tem 13 anos de idade, ou até antes ainda, e acompanhar esse cara anos a fio, até ele ter 50, até enquanto ele tiver condição de pegar onda, ou ele pode parar de pegar onda e continuar gostando do assunto, né? Outra condição que você vê também nessa coisa de assuntos, história em quadrinho, games, né? Qual que é a faixa etária? Então, a gente propôs para eles de trabalhar uma faixa etária que o guia de programação e a programação estabelecesse naturalmente os interessados naquele assunto, e isso formaria audiência. Isso, vou te falar, tecnicamente quebra o paradigma natural do mercado, mas, por incrível que pareça, foi o que deu grandes resultados. Lógico que a gente fez uma análise depois de encontrar os públicos certos onde eles estavam, inclusive encontrar o público, como você mesmo falou, a conveniência dele, aonde ele estiver, e promover que o conteúdo chegasse nele aonde ele tivesse da maneira mais conveniente aquela pessoa. E está sendo um sucesso. Então, estou feliz com isso daí, estou feliz de mostrar para vocês que, assim, o público, na verdade, é o público de interesse. Esse é o público que eu tento taguear, né, na hora que eu faço uma criação. Mas só uma curiosidade até minha, na verdade. Como é que você quantifica um público desse? Assim, já que não tem uma faixa etária específica, como é que você sabe medir o tamanho da abrangência do teu projeto antes que você termine ele, ou faça ele? Então, eu acho que o ponto fundamental é você tem que respeitar o core e tentar entender se ali ele funcionou, né? Então, existe sempre uma questão de nicho, e o nicho vai buscar... o nicho vai romper a bolha do sucesso para virar mainstream. Mas, voltando naquele assunto, eu acho que quando você tem, né, um assunto, que o assunto estabelece o nicho, tá? É através da adesão, entendeu, das pessoas à programação. E aí a gente percebeu que, realmente, se você pega lá o relatório não só de mídia, mas também de redes sociais, você percebe que as pessoas têm idades variadas. Então, não sei se respondi bem a sua pergunta, mas... Não, basicamente, até que respondeu, assim, basicamente seria o contrário, assim, porque eu já vi pessoas pensarem em projeto assim, vou fazer um projeto de 5 a 7 anos, de 11 a 14, que é difícil, né? Mas você está falando o contrário, tipo, você faz um projeto bem bacana e tenta atrair, então, o nicho, basicamente isso. Nesse caso, sim. Agora, eu realmente, em canal infantil, por exemplo, a gente respeita muito as regras, porque na infância você tem divisões muito claras, entendeu, nos períodos da infância da criança. Então, você não trabalharia, entendeu, assunto, você trabalharia realmente o conteúdo dedicado à criança. É o que a gente faz normalmente para canal infantil. Aquela coisa de bater com o conteúdo escolar também, né? Posso fazer Desculpa, não estava vendo você ia falar. Na verdade, eu acho que a gente tem que entender, assim, a gente eu uso o termo o tempo inteiro, mas assim, a gente explodiu as janelas de exibição, né? Então, não é mais a TV, não é o YouTube, não é só cada um dos canais. Eles estão, é a convergência de mídias mesmo, né? E eu acho que há uma convergência de públicos também, uma série de situações. Eu penso e acredito que o ideal é você montar o seu programa pensando com quem você quer se comunicar. Quando a gente pensa em montar um conteúdo audiovisual, a gente tem no Brasil uma questão muito autoral, de querer fazer aquilo porque a gente acha que aquilo é uma boa ideia. Eu sou a favor da gente entender o que o mercado pede. Para a gente ter lucro, é business, a gente tem que produzir, contar boas histórias para alguém. Para quem você vai contar aquela história? Então, você vai pensar num público. Agora, a gente não pode limitar, como o Marquinhos falou, a um target de 4 a 8 anos. Primeiro que 4 a 8 anos é completamente diferente. A gente tem que pensar mais no comportamento dessa criança de 4 a 8 anos. Eu vejo pessoas hoje de 18 anos consumindo produto que era para 12. Então, você pensa com quem você quer falar, mas isso não significa que está estanque naquele público. Era exatamente isso que eu ia falar, que o conceito de idade é um conceito super ultrapassado. Você vai encontrar pessoas com 90 anos, com 50, com 24 e talvez com 17, com o mesmo mind style, que é um estilo mental.
Entendeu? Então, tem a ver com o comportamento, com o que você curte. Não tem mais essa divisão. Isso é uma coisa super ultrapassada, a questão de idade. Tudo bem, para criança, lógico, tem leis e tudo mais. Mas vamos pensar de uma outra forma, de que tem uma combinação por gosto, por empatia. Né? Vai mais além hoje em dia. Aquela noção de dividir o cliente por A, B e C. E eu acho que isso que é o legal, né? Você começa pensando num público, mas aí você cresce e o seu sucesso, como você falou, como é que a gente mede isso, né? Eu acho que primeiro assim, para a gente um Ibope hoje é uma coisa para a TV, pensando em TV, é uma ferramenta que a gente tem, mas eu não acho que ela consegue medir tanto quanto uma mídia social. Uma mídia social ela te dá muito mais métricas válidas do que um Ibope. E o sucesso, se ele vem, uma segunda temporada, ter uma segunda temporada de um programa é um sinal de sucesso numa emissora de TV, pensando em plataforma TV, né? Na internet você vai ter exatamente onde essa pessoa estava, a idade. A telemetria ali é complexa, né? O Google sabe se você parou no meio do anúncio ou não, se continua viu até o final, de que Deixa eu país fazer você tá. uma observação também. Tem uma piada antiga em publicidade, da minha outra vida de publicidade, que era a seguinte: a gente fazia as campanhas e você nunca sabia. Tem uma piada, né, da antiga que é 50% das coisas que você fazia, das ações, davam certo. 50% não davam certo, só que você nunca sabia qual que era. Entendeu? Quando a internet veio, querem que a métrica inteira dê certo. Eu aproveitaria só a questão da internet e fazer uma pergunta para você. Qual é o público-alvo do Porta dos Fundos? 50 anos, eles falaram, eu estava pensando, a gente viu eles falaram no domingo, CCSP. e eles falando que no começo, eles ficaram impressionados, então aquela coisa, de repente você tem um público-alvo, mas você pode se surpreender, porque eles surpreenderam no começo. 50 anos, depois foi baixando, então era há 50 anos, agora eles falaram, agora já estamos aqui nos 25, C&D, por favor, né, nos contratos. Estamos bombando. Eu vejo gente de 16 anos consumindo, 18. É isso. O Porta dos Fundos, acho ele um case de muito sucesso, porque as pessoas pensam, né, somos produtores audiovisuais. Quem é produtor audiovisual vem de uma faculdade de RTV ou de uma faculdade de cinema. E quem faz Porta dos Fundos veio de que faculdade? Aí você tem as faculdades hoje estão surgindo, assim, eu me lembro um tempo atrás falava-se de multimídia, né, faculdade de multimídia, não sei nem se existe ainda esse curso. Hoje em dia, as próprias faculdades que são a nossa formação, a nossa educação, estão se misturando, né? A gente fala com todos os públicos, com quem fala o Porta dos Fundos, com quem fala a internet. A internet fala com todo mundo, né? Pode ter demorado um pouco mais para chegar para uma faixa etária, mas ela chegou e está aí, né? Bom, e é mais um exemplo de um case de pessoas que não adequaram o conteúdo deles a um certo nicho. Foi o contrário, né? Realmente fizeram uma coisa que não... Inclusive, se eles estão falando na palestra, que se um canal vem e diz, vai lá para a Globo, sabe, alguma coisa assim, e você vai ter que se encaixar em certos moldes, eles basicamente não aceitam e dizem, não, melhor a gente ficar na internet, porque nosso público vai acabar vindo a gente de qualquer maneira. E antes você estava falando da internet, de não ter as métricas, algumas coisas, ali agora com o Google Plus... Tá vendo? É você ali que viu tal horário, que viu exatamente, eles têm tudo. Por mais eu no celular às vezes tento tirar, não consigo. Você falou do Google Plus? Sabe que é a rede social de target mais velho que tem. Mas eu te falando no YouTube, você entra no YouTube e você aparece sua carinha ali, querendo ou não querendo, né? Porque eles estão... Se você pensar, voltando para a sua pergunta, como é que o Porta dos Fundos sabe que ele fez sucesso? É pela quantidade de views no YouTube? É pelas empresas que tocam o telefone da Porta dos Fundos para ver se eles podem fazer um vídeo, um branded content. Tem 500 formas de você medir o seu sucesso, não necessariamente na ponta do lápis. Mas eu acho que quando você é atropelado, você fez sucesso. É uma visão minha. Idealmente não é o caso para fazer sucesso. Bom. Então, vamos lá. Quais são as etapas simplificadas, de uma forma simplificada, de se transformar uma ideia em um projeto transmídia? Assim, como é que você, assim, a partir de uma ideia, aí quais são as etapas mais ou menos a serem seguidas, geral? Olha, lá nos Irmãos a gente trouxe, na verdade, um trabalho exaustivo que a gente começou a fazer na TV Cultura, que inclusive gerou uma plataforma de projetos que chama Loom Lab, que aliás também é muito parecido com o NetLab, que acabou de recentemente fazer
uma seleção enorme de 1.600 projetos que vocês receberam. A gente procura pensar no que a gente chama de 12 trabalhos de Hércules, ou seja, não é uma tarefa fácil. Para fazer, como a Mariana falou, você transformar uma ideia em uma marca, e eu não estou falando do produto, porque eu diria que uma peça audiovisual é um dos produtos da marca, tá? Então, como melhor acerto foi ela ter dito isso, assim, uma peça audiovisual é parte de um conglomerado de ações, serviços, peças audiovisuais, brinquedos, o que for que você imaginar, de uma ideia que virou uma marca, né? Então, o primeiro passo na hora de ter uma ideia é pensar nessa ideia como sendo uma marca. Só complementar, assim, a gente falou de uma questão mais conceitual, que eu acho que é a grande questão para quem cria. Quem cria não gosta de pensar como marca, né? É uma coisa, fica, não, mas é o meu projeto, eu só queria falar dos jacarés que moram lá e tal. Quando você cresce esse universo, né, você pensar como marca é uma coisa bem, bem importante. Uma das coisas que eu vejo que é um erro grande para ir para um projeto transmediático é a pessoa, na hora que ela planeja o projeto dela, e eu faço até essa coisa de formatação por isso, falta planejamento na nossa criação. A criação parece uma coisa tão etérea que a gente não consegue ver coisas palpáveis. Então, na hora que for criar uma marca, concordo contigo, o audiovisual não é um produto, é uma marca, e ele é um dos subprodutos dessa marca, né? Na hora que for criar isso, gente, presta atenção assim, em alguns detalhes muito importantes. Nem que você pense, não quero contar uma história com todas essas mídias, eu só quero ficar ali. Aquele ali explode, naturalmente ele pode explodir. Então, não inviabilize essa explosão. Assim, vou dar uma dica que é quase... Eu não tenho ninguém que é advogado na família, mas procure um advogado. Se eu puder deixar um recado assim para quem quer contar histórias em transmídia e tal, e se assegurar de que aquilo vai ser seu, procurem um advogado e se preocupem com direitos autorais. Isso é uma coisa que você tem que pensar no início. As pessoas começam com amigos, fazendo com amigos, e acaba que depois, lá na frente, a hora que vira case de sucesso, muito, muito raro, não dá problema depois e você não conseguir falar mais com a sua história como você gostaria, porque ficou inviável. Desculpa a parte burocrática da fala. Não, inclusive, eu acho que é muito válida a parte burocrática num processo desse, porque, basicamente, transmídia vira um monstro, né? Uma coisa gigantesca, assim, que se você começa a pensar um projeto, seu neném lá, tipo assim, coisa bonitinha e tal, aí você quer fazer com que vire um projeto transmídia, vira um negócio quase inviável, né? Tem que ser uma coisa de parceria, tem que ser uma coisa que envolve vários especialistas diferentes, e, no caso, um advogado, acho que é uma boa dica mesmo. Você falou, eu vou entrar numa coisa até que a gente colocou como questão, vou te atropelar aqui nisso, mas é que o advogado é justamente um dos parceiros que a gente tem. E a gente estava comentando entre nós aqui se você faria sozinho um projeto transmídia, ou se e traria uma equipe, ou se você faria parcerias, né? E o advogado é uma das parcerias, apesar dela ser a mais chatinha, talvez, e burocrática, mas ele é necessário. Eu diria que você não faz um projeto transmídia sozinho, você tem que ter parceiros. Para fazer a coisa direito, eu não acho que uma pessoa que se aprimora em escrever histórias, que tem toda uma visão de como contar uma história bacana, consegue também ser o mesmo cara que está frequentando todos os eventos transmediáticos e se atualizando, que é o mesmo cara que está indo numa feira nos Estados Unidos para saber a nova câmera que chegou e que ele pode captar o recurso. Acho que a gente tem que... Esse polvo que o transmídia transforma o projeto, ele não pode ser um polvo centralizado numa única pessoa para exercer. Ninguém faz transmídia sozinho. Eu sou a favor das parcerias, assim como um advogado. Não faça um contrato na produtora, você contrata um advogado. Idem na hora de montar um projeto transmediático. Acho que você pode até falar mais dessas parcerias, né, Marquinhos? É uma coisa que você tem que... Pessoas que parceiras ou empresas parceiras? Bom, eu participei de alguns projetos grandes, projetos que chegaram a ter até 150 pessoas, com marcas grandes também, como a Unilever. E quem conhece a Unilever sabe que eles, exatamente, o seu maior parceiro, no fundo, acaba sendo um advogado ou departamento legal e jurídico da empresa. A gente fez um projeto infantil que era mais complicado ainda e mais complexo, porque falar com crianças precisam de muitos experts, entendeu? Ligados ao processo, né? Pediatras, pedagogos, psicólogos, né?
e nutricionistas, porque a gente estava falando de alimento, no caso. Então, assim, a composição é enorme. Mas mesmo dentro do do meu time, né, que são 8 pessoas, a gente tem pessoas que cuidam da criação, pessoas que cuidam do suporte legal jurídico, pessoas que cuidam de gestão, tá? Pessoas que cuidam da parte de integração de mídia, que é super importante, porque hoje em dia são tantas plataformas que você precisa realmente estar atento à encodagem, entendeu, de entrega para diferentes plataformas. Isso é uma coisa que, inclusive, está se transformando num novo negócio, né, para quem gosta da parte técnica, por exemplo. Né? E também uma área muito importante que a gente chama de inteligência contratual, que é o quê? É justamente quando você tem, por exemplo, uma celebridade envolvida, sabe? Quando você tem... São tantas pontas que vão precisar dessas amarrações que, dentro dos 12 trabalhos de Hércules que a gente fala, a parte inicial, que é ter a ideia, ela tem pelo menos 2 estágios importantíssimos de você organizar os players, né? Colocar todo mundo junto, discutir quais são, entendeu, as responsabilidades, os parâmetros de atuação de cada um. E também uma outra coisa que é importante, quando você cria uma ideia, uma marca, você está quase que investindo em ações no futuro, né? Então, quem entra no começo, onde ela ainda é rasa e ainda não ganhou corpo e não se traduziu visualmente ainda para alguma coisa, ela é uma fase muito interessante de você entrar, uma fase importante, que a gente até fala fase de desenvolvimento, uma fase que durante muito tempo teve abandonada, mas hoje acho que é a fase que o mercado mais está dando atenção, porque é complicado você decolar com a sua nave, né? Aquilo que você fala, para sair da Terra com o foguete é onde você gasta a maior parte do combustível, depois vai. Então, essa parte jurídica legal é importantíssima você ter ela toda bem detalhada, bem desenhada, todos os players acordados para você começar a andar. E à medida que você avança, e você vai receber outros interessados na ideia, novos investidores chegarão, ou outros parceiros que vão fazer ativações em outras mídias, e aí começa essa progressão incrível, que é a transmídia, que na verdade a transmídia não tem data para acabar, se você quiser. Ela segue, entendeu? Enquanto você quiser, vai indo. A ideia é essa, você cria um universo, né? O universo toma vida própria, basicamente. Então, mas só uma pergunta, na verdade, para quem está criando projeto aqui, tipo assim, esse nível de envolvimento que você falou, até onde você deveria, assim, realmente ter isso no seu projeto antes de apresentar ele para um canal, para alguém assim que vá comprar, e até onde que você realmente deveria contratar alguém para fazer para você, entendeu? Bom, que assim, tudo é um pouco subjetivo, porque a gente está meio que... Falar que a gente está construindo uma indústria é meio bobo, mas é verdade. Assim, cada um está fazendo do seu jeito e algumas coisas dão mais certo, outras mais errado. Fazendo isso como produtor independente há 3 anos, já quebrei a cara muitas vezes. Por exemplo, vou contar uma historinha rapidinha, mas assim, uma vez eu desenvolvi um projeto para um cliente, normalmente, depois da gente já ter aprendido que ideias você não vende, você licencia, entendeu? Você permite o uso, né? Você não entrega nunca sua propriedade intelectual. Isso vocês podem estar assim, no topo do caderno, tá? Nunca entregue sua propriedade intelectual. E, na época, eu estava ávido por vender ideias, e vender ideia é uma coisa tão intangível que não tinha como. Então, a gente, simplesmente, qualquer um que acenava falando, eu quero comprar sua ideia, a gente, compra aí. Né? Então, você vendeu ideias que, assim, tipo, foram pagas mixaria, e o cara, entendeu? Acabou utilizando nem a ideia, mas parte da ideia, tá? Que é esse caso que eu ia contar. A gente desenvolveu uma ideia para uma marca relativamente famosa, e a gente esqueceu de botar um detalhe no contrato, tá? Que era da utilização da ideia. A gente já sabia que ele tinha 6 meses para utilizar a ideia. Se ele não utilizasse, ela voltaria para nós. Tá? Mas a gente cometeu um pequeno engano, porque ele fez o quê? Ele pegou a nossa ideia e contratou outras produtoras, tá? Que trouxeram outras ideias. E ele montou uma 4ª ideia, das 3 que foram ofertadas, uma 4ª. E ele simplesmente me acenou falando assim, não, mas eu usei sua ideia, ela agora está aqui na minha ideia. Uma pergunta, como é que você Complicado. tem a parte de autoria da ideia? Como é que você... Porque, por exemplo, eu tive, há pouco tempo atrás, justamente um aplicativo que a gente estava fazendo, eu estava conversando com um cara da Nokia, que ele tinha vários... Ele falou, olha, vários cursos de autoria, de direito do autor, e ele falando exatamente isso. Ele estava me contando um exemplo da Nokia. Ele falou, olha, esse aplicativo
que, sei lá, tinha um nome X, não sei o quê, da Nokia. O pessoal que estava desenvolvendo esse mesmo aplicativo dentro da Nokia saiu, desenvolveu a mesma coisa fora, tirou o nome Nokia e estavam exatamente com o mesmo aplicativo. Então, ele falou, olha, você pode ter o direito da marca, mas não da ideia. Você não consegue patentear, quer dizer, patente é uma coisa, mas a ideia É verdade. Em complicado. gênero de televisão, você não tem registro, assim, você não pode registrar reality show. É um gênero, entendeu? Você não pode... Mas o que você cria, o que a gente desenvolveu, que é parte da nossa... do nosso, vamos dizer assim, roteiro de criação, tá? Eu vou falar em inglês, mas a gente tem uma tradução boa. É uniqueness, tá? É a pegada. Você tem que dar uma característica específica para a sua ideia. E eu me lembro muito dessa hora, porque a gente fez Joga 10, não sei se alguém sabe, para a Nike, se alguém conheceu o projeto, mas Joga 10 entraram com uma liminar contra o Joga 10, contra a Nike, porque existia um outro reality show que estava baseado na mesma premissa, né, de você ter uma busca por um menino que jogasse futebol, tá? E aí, então, até vou te falar, o netinho de Paula, que tinha uma ideia que era o príncipe do futebol. E ele falou, não, eu já tenho essa ideia registrada. É o príncipe do futebol, já está registrado na Biblioteca Nacional, que, aliás, eu recomendo você ter esse suporte. E outro suporte também é você, no momento de fazer sua ideia, colocar no envelope Sedex, vai no correio e envia para você mesmo, e deixa ela guardadinha lá. Isso vale como prova. Bom, enfim, o netinho de Paula bloqueou a ideia e a gente estava em produção, milhares de dólares de dinheiro sendo gastado por dia com a produção parada, e ele simplesmente parou a produção. O que fazer? Mais uma vez, nossos queridos amigos do departamento jurídico estudaram o caso e eles determinaram que, se sempre fosse dito que eles estavam procurando exclusivamente ou especificamente o camisa 10, a coisa ia andar. E foi o que a gente passou a fazer. Todos os roteiros passaram a ter, né, na hora que a gente falava sobre o roteiro, qualquer indicação ligada a toda a busca, entendeu, desse menino, era um menino que vestiria especificamente a camisa 10. E assim nasceu o Joga 10, que não era para ser chamado Joga 10. Tá? Então, só para vocês verem como, nesse processo de ideia, algumas coisas podem, entendeu, de repente, parar, criar um obstáculo e, de novo, os advogados entram para te dar uma ideia. Foi o que eu falei, né? Na hora que você está pensando na sua ideia, primeira coisa, quer guardar sigilo de uma ideia, guarda para você. Não conta. Biblioteca Nacional é pública. Ela é uma das provas de que você teve uma anterioridade ou não, porque não tem um funcionário da Biblioteca Nacional que vai ler o seu roteiro e dizer que ele é muito semelhante a um outro registrado em 97. Não existe essa questão de anterioridade da ideia, né? Até porque se você muda uma outra coisa, como vocês foram para o Joga 10, e já é uma nova ideia. Quer fazer uma ideia? Quer executar? Faça. Tem um curta que tem no YouTube, acho que é Os Filmes que Eu Não Fiz. Então, o cara fica aqui do lado, tem aquele cartaz do filme, e ele fica falando, tá vendo esse filme, que é essa mulher, que ela foge com esse cara, e eles pegam um navio e somem, e aí depois o navio naufraga e eles morrem. Isso aqui é uma excelente ideia, eu tive essa ideia faz uns 5 anos, mas não fui eu que fiz. Aí mostra outro filme, e ele vai mostrando as ideias todas que ele teve, mas ele não fez. Acho que a maior proteção é executar a sua obra. Ideia não é protegida, né? Então, você pode ter uma ideia enorme para fazer uma campanha maravilhosa, não tem onde você registrar. Você só mostra anterioridade a isso fazendo a sua campanha. Não sei como é que vocês lidam com isso nas campanhas, sei lá, de vocês, né? Duro. Ainda mais que ideia só é registrada dessa forma. Né? A gente trabalha muito patente, mas aí patente a gente faz aquela, né? Mexe tecnologia para cá, mistura com eletrônica para lá e pronto. Né? Faz mágica, Harry Potter. Tá? Porque não tem muito jeito, não. E não tem proteção no Brasil para um determinado segmento que já existe lá fora. Então, tem que batalhar. Biblioteca Nacional, boa ideia de exposição, Biblioteca Nacional. É o que você tem hoje, ou então carta. Não conheço outra forma. São as duas que me recomendaram e eu recomendo a vocês também. Então, registrar a ideia, é uma lâmina, que a gente chama, que é uma lauda da sua ideia, tá? Mas naquela lauda você aponta algo que crie a pegada, entendeu? O que você tem ali que vai dar uma característica única à sua ideia, que qualquer outra que tiver
semelhante não pode ter aquilo, porque é só seu. Falando chama argumento, né? É o argumento, juridicamente falando, numa proteção de direito autoral, lá no curso a gente fala um pouco disso, o argumento da sua obra, onde ela tem o início, meio e fim e o nó da intriga, que eu acho que é essa pegada que você fala, né? Que gera uma particularidade para a sua obra que diferencia de cada um de nós. Inclusive, aplicativo de Android, de iPhone e tal, tipo assim, você deu uma ideia que seja excelente e que tenha um user base rápido, né? Que gere bastantes usuários, porque vai vir um coreano, vai fazer uma mudancinha, fazer um melhor do que o seu e aí já era. Mas tudo bem. 30 mil iguais, né? Uma pergunta da internet agora, do Everton. Gostaria de saber se as mudanças dos nichos de idade morreu porque as mídias sociais conseguiram juntar os iguais como nunca aconteceu antes na história da humanidade. Tipo, Desculpa, como é que é? a pergunta é basicamente a seguinte, aquela história dos nichos de idade, é que, tipo assim, acho que focar no projeto a partir do negócio de idade morreu em parte porque a internet também homogeneizou a galera e tipo, agora é uma questão mais de interesses do que de especificamente de Mais porque a gente está num mundo idade ou complexo, nicho né? específico. É complexo demais o mundo de hoje. Acho que é muito mais. A gente tem um mundo com novas demandas. Não dá para... A idade é um padrão inventado quando? Sei lá, 1000 anos atrás? Talvez naquela época não registrasse, né? Não sei, mas... De quando vem idade, noção de idade? Né? Então, o que acontece é que a gente está sofrendo com um monte de reviravoltas, um monte de influências, o mundo está mudando muito rápido e a gente tem novas demandas. Essas novas demandas fazem novas pessoas. Né? Então, acho que é mais por aí. É uma consequência do que o mundo da maneira como o mundo gira. Né? Eu só faria a ressalva ainda do público infantil, tá, gente? Lógico, Isso. lógico. O público infantil tem regras muito claras, tá, de criação. E posso até dividir com vocês, normalmente vai de 0 a 3, 4 a 6 e 7+. Tá? Esse é o público infantil que atinge até mais ou menos 11. Existe uma faixa especial que eles chamam de pré-adolescentes, que seriam os tweens, que eles são in between, né? Assim, você ser uma criança e um adulto, que, bom, daí vocês veem como claramente cada canal de TV infantil está diretamente ligado a um nicho e faz seu público ali, e é isso que rola mesmo. É difícil mudar esse paradigma. Esse eu acho que não vai mudar tão cedo, não, inclusive pelos comprometimentos legais que você tem. Uma pergunta agora. Vocês acham que essa novo método de pensar sobre propaganda de forma geral e criação de projeto com criação de conteúdo para lucro também vai acabar com a propaganda tradicional, por exemplo? Esse novo jeito vai acabar com propaganda tradicional? Tipo assim, televisão está fadada a morrer, esse tipo de coisa? Não está fadada, mas assim, tem outros... A coisa que a gente estava falando de novo antes, até depois eu fiquei pensando, eu sou uma pessoa que trabalha com mobile, eu falei, não faça, mas não é isso. É exatamente saber qual é o conteúdo, né? E para quê? Porque senão tem coisas que não têm sentido. Eu vejo muita gente querendo, quero fazer apps, mas não precisa. E alguns, dependendo do conteúdo, sim, ele vai estar na televisão. E outros, ele tem que estar na televisão, mais em outro lugar e na internet. Depende, muito, não existe uma fórmula, né? Depende. Eu não acho que a gente está... Quando você pega, por exemplo, uma TV hoje, que você assiste o break inteiro, consome aquele break, fica sentadinho esperando o próximo bloco, eu acho que é uma coisa fora da nossa realidade. A gente usa esse momento para ir no banheiro, pegar uma água e tal, quando a gente usa. Eu acabei de comentar com eles, eu sou tão... Assim, a cabeça da gente ela vai pregando peças. Eu gravo muito programa, eu chego, assisto, e eu fico esperando o programa gravado dar o break para ir no banheiro, sem me ligar que eu posso dar um pause. É a nossa mente que vai mudando. Uma pessoa de 18 anos não faria isso nunca. Você está louca, já deu um fecho, já foi para lá, já deu pause. Então, esse break tradicional de uma emissora de TV... Eu acho que ele tende, sim, a mudar bastante. Não estou dizendo que a TV vai morrer. Estou dizendo que esse formato de break, uma HBO, por exemplo, já não põe mais break ali. Ela põe um break entre um programa e outro. Né? E aí, se você pegar o sucesso do Netflix, por que é um sucesso? Porque ele atendeu uma demanda do público, que é assista onde quiser, quando quiser, o quanto quiser. E ele fala isso, eu esqueço o nome do fundador do Netflix, mas esse cara ele fala, se você não entender que é isso que o consumidor quer,
você não vai sobreviver. Então, esses modelos, eu acho que tem assim, a palavra a expressão é assim, não fique estanque. Canal de TV achar que é aquilo e que o Netflix está quebrando e acabando com ele, não é o Netflix que está quebrando, é a demanda. A gente tem que atender o público. A gente falou aqui, assim, acho que se a gente pegar até agora, 2 coisas muito importantes que a gente falou preste atenção em público. O que esse público pedir é o que você precisa entregar, porque senão você vai morrer, a sua vida, né, do seu produto vai morrer. E a outra coisa da questão jurídica, eu acho que essas 2 coisas são, quando a gente pensa em contar histórias em outras mídias, é a gente estar atento ao que o público quer, independente se ele tem 8, 12 anos, né? A gente não sabe, no fundo, quem a gente vai atingir. São coisas que a gente tem que quebrar na nossa mente, tirando essa questão infantil que acho que ele fala mesmo. Então, não sei, eu me enrolo até quando eu começo a falar. Tem uma curiosidade, só rapidamente. Te ligou? Oi? Liguei. Tem uma curiosidade muito engraçada. Outro dia eu estava num jantar, tinha uma senhora, né, uma tia minha mais velha, e estava todo mundo falando loucamente, meus primos, sobre uma série nova que estava todo mundo vendo. E aí ela falou assim, que horas passa? E foi aquele silêncio na mesa, tipo... Não, todos baixavam no Netflix e viam, e ficou todo mundo se olhando assim, mas ninguém sabe nem que canal que passa. Né? Muito louca. E era uma coisa, todo mundo histérico falando da série. Né? Foi muito divertido. E é exatamente esse ponto. Isso é uma coisa. Né? Assim, por isso que eu estou dizendo, você conta histórias em várias outras mídias e uma mídia não invalida a outra. Esse cara que fundou o Netflix, porque a HBO cortou o contrato com eles, e um Game of Thrones que podia estar primeira, segunda e terceira temporada no Netflix, não está mais. Porque o Netflix falou, você começou a produzir, então você virou meu concorrente. E o cara falou, vocês estão loucos. Eu estou dando audiência para você, porque é um cara que não assistiu Game of Thrones 1, 2 e 3, ouviu falar que é um sucesso, e quer acompanhar a 4ª temporada que vocês vão lançar, ele precisa ter uma outra janela para assistir aquilo. E eu estou fidelizando programas... fidelizando o público e trazendo mais público para o seu canal. Então, não dá para dizer de fim da TV. Dá para falar dos modelos estanques que não vão ficar mais, como esse de break. Né? Vai continuar, mas vai mudar o formato um pouco. Né? Que nem o Kevin Spacey estava falando, que é nosso de binge watching, né? Que já apresenta a série inteira, tem lá 12 capítulos, se quiser assistir 12 horas seguidas sem comer, vai lá. Né? Bom, então, como que esse processo, vocês acham que ajuda a fidelizar as pessoas, então, de forma geral, para a marca? Porque, efetivamente, não é mais um produto que você está vendendo, é a marca. Né? Então, todas essas coisas então, começam a agregar o cara e chamar ele para a marca de, tipo... Bom, eu vou voltar naquele ponto que, então, storytelling agrega as pessoas, sim, e acho que hoje, o in-your-face advertising, né? Você jogar uma mensagem na cara da pessoa e fazer disso uma mensagem de uma mão só, isso eu acho que acabou mesmo. Assim, acho que cada vez mais as pessoas rejeitam isso. Acho que talvez por isso que a resposta emocional, né, que as pessoas estão gerando, encontrando nas séries assuntos de relevância ou a utilização de, sei lá, serviços ou mesmo de um produto de uma maneira organicamente integrada dentro da ação e do cotidiano e do estilo de vida daquela pessoa, se tem, de novo, a palavra relevância, deixa, entendeu, o consumidor muito mais à vontade com a relação que ele tem com aquela marca. É menos forçado, a pessoa quer aquele conteúdo, né? Ela vai atrás, na verdade. Eu acho que é isso mesmo, a pessoa busca o conteúdo. Bom, e então, tipo assim, vocês têm algum bom exemplo de storytelling efetivo, assim, que vocês acham que vale a pena comentar com eles? Assim, um case mais... De storytelling ou de transmídia? Não, desculpa, de storytelling é qualquer coisa, né? De Senhor dos Anéis, mas beleza. Não, transmídia, cross-mídia, transmídia, alguma coisa que englobe tudo, assim, efetivamente de uma forma clara e fácil de entender, talvez. Bom, já que você falou clara, você deu a dica para mim. Eu produzi essa série para a Unilever, que fala absolutamente só sobre nutrição infantil. Não está conectado a nenhuma outra mensagem de marca que não seja falar com as mães das crianças, num fenômeno de audiência chamado de co-viewing, transmitir noções e mensagens sobre boa nutrição. O que a gente fez aí, para vocês entenderem rapidamente a história? Primeiro, o desafio era enorme, porque você tinha que
abranger todo o continente latino-americano, menos o Brasil, tá? Nessa iniciativa. E os países da América Latina, de língua hispânica, eles falam espanhol, mas eles têm suas diferenças. Então, a gente não queria também criar uma mensagem muito pasteurizada. Foi nesse momento que a gente descobriu que uma forma de agregação que une a todos são histórias que a gente chama de histórias universais. E, para esse caso especificamente, a gente utilizou como base para a nossa história uma adaptação de Alice in Wonderland. E aí foi criado Clara in Foodland. E aí, então, a história é que a Clara, essa menininha de 7 anos, quer crescer para fazer coisas que as crianças mais velhas fazem, tal, tem aquele ímpeto de crescer. Todo dia ela enfrenta um desafio de crescimento, como pegar um livro numa estante alta que ela não alcança. E à noite, quando ela está meio ali chateadinha por ter tido esse momento de frustração, conversando com a mãe fala para ela que aqueles alimentos que estão no prato dela são amigos dela, são amigos que vão ajudar ela a crescer. E fala um pouquinho, de uma maneira muito lúdica, sobre os benefícios dos carboidratos, das proteínas, das vitaminas e tudo mais. Ela vai dormir com o seu coelhinho, né, o famoso coelhinho da Alice, e ela dorme e já vai para esse mundo dos sonhos chamado Foodland, onde os alimentos que ela consumiu durante o dia se transformam em reais amigos dela, e amigos que, junto com ela, vão numa saga épica, entendeu? Resgatar um livro mágico no alto de uma montanha, no alto de uma torre, e tudo isso, então, trouxe a ideia de que, através daquela companhia, né, dos alimentos saudáveis, ela conseguia realizar, entendeu, o intento dela de chegar até o livro. Na manhã seguinte, ela acordava, entendendo aquilo e absorvendo aquele learning, né, aquela forma de aprender. Essa propriedade teve, primeiro, 26 episódios de 7 minutos, exibidos pela Discovery Kids em toda a Latinoamérica. Depois foi para a TV aberta em países como México, Chile, Colômbia e Venezuela. E depois ele cruzou o Atlântico e foi para a Europa. E aí hoje está sendo exibido na Turquia, na Polônia e nas Filipinas. As ativações que isso rendeu, além da série de televisão, foi que a personagem se transformou em mascote da WHO, que é a World Health Organization. A gente teve uma iniciativa que a gente licenciou o engine do, não sei se vocês conhecem, o Club Penguin, que é um ambiente infantil de joguinhos, de uma comunidade infantil super safe. A gente licenciou isso, colocou o skin da Clara para trazer mais adesão e mais engajamento das mães e das crianças. A gente desenvolveu toda uma linha de produtos, tá, especialmente com autolicenciamento da personagem dentro desses produtos, concursos, 1000 votações, musiquinha, todas as músicas de cada um dos episódios viraram clipes que depois foram colocados para download. Que mais? A gente teve aplicativo, teve minigames que faziam parte de um universo onde a criança aprendia mais, ou seja, todas as ferramentas que a gente foi trazendo nessa expansão transmídia, vamos dizer assim, todas foram ajudando no sucesso da série original. A série foi campeã de audiência no México e no Chile, e isso fez com que ela assim, tomasse uma proporção que agora, espero, esteja chegando no Brasil em abril do ano que vem. E é uma série atemporal, ou seja, também ela não vai envelhecer, porque ela foi feita também com esse preceito assim, de você não fazer algo datado. Então, todos esses cuidados foram feitos. São algumas recomendações até que eu falo, mas acho que a mais importante de todas talvez seja isso, vocês lembrarem que as ideias universais, elas são muito boas para agregar, entendeu, e engajar o público, porque elas são universais, elas são fáceis de serem entendidas em qualquer língua, em qualquer lugar, né? Contos como, sei lá, o Enigma de Casper Hauser, que conta alguém que foi tipo um outcast, que foi trazido de volta à sociedade. É uma coisa simples de entender, todo mundo entende, né? Outra coisa também que acho que é um mecanismo muito bom que eu recomendaria a vocês, existem os livrinhos americanos amarelinhos que chamam For Dummies. É tudo for dummies, entendeu? Você pode aprender qualquer coisa que é for dummies. Transmídia for dummies. Então, o que é legal nesse processo, né? Que vocês... Estou dando aqui todos os meus segredos. Mas o que é legal nesse negócio? É que você pode falar para um dummy, tá? E passar todos os learnings, né? Todos os aprendizados para essa figura que você cria
como o receptor da sua mensagem, tá? Porque muitas vezes a audiência vai olhar para a tua mensagem e falar assim, eu já sei isso, entendeu? Eu já sei que carboidrato me deixa gordo, sei lá, entendeu? Qualquer coisa assim. Mas não, né? Então, o dummy serve como um ponto de receptor de mensagem, e tudo que você cria em torno da mensagem fica disponível para as pessoas, né, os indivíduos, absorverem a parte que eles querem. Tá? Isso dá um conforto muito grande e diminui absurdamente a rejeição, tá? Quando você quer ser um pouco professoral ou transmitir noções de informações um pouco técnicas e tudo mais. Legal. Bom, outra fonte boa de histórias universais é o Joseph Campbell também, né? Que o Herói de Mil Faces, sei lá, é uma boa fonte para histórias clássicas. Bom, ok. Por último, então, só para finalizar, vocês têm algum exemplo de campanha de transmídia? Não precisa citar nomes, mas algum exemplo do que não fazer? Tipo assim, Mari, de repente, não sei. Eu ia falar assim, o maior erro que a gente vê é a pessoa focar na tecnologia e não na história. E querer Facebook, blog, nossa, é um tiro no pé sem tamanho, podia ser tão legal. Criar só por criar, né? Criar é aquilo que eu falei no início, cumprir função, ao invés de ser agregador. Não sejam o projeto que vocês não são, porque tem que ser transmídia. Tem projeto que não é transmídia. É a mesma coisa em agência de publicidade que quer criar para ganhar prêmio. Né? É o programador que quer fazer a programação ou quebrar os limites da tecnologia. Isso tem seu espaço. A gente estava falando isso, né? Assim, pesquisa e desenvolvimento, você tem espaço para fazer isso. Submete um projeto. Mas um cliente não vai pagar pelo que você quer fazer como barreira da tecnologia. Você tem que entender o propósito. Acho que a primeira coisa é entender propósito. Qual é o propósito? Tem alguém pagando por aquilo? Para que ele está te pagando? O que ele pretende? Qual é o fim dessa história toda? O problema é que, às vezes, o próprio cliente não ouve. Já aconteceu de ver estar numa agência, falar uma coisa absurda que eu sei que não vai funcionar, vai sair caro e, de repente, eu falo, olha, poderia ser de outra maneira, assim, não vai ficar legal, não tem porquê você estar usando uma tecnologia super alta para uma coisa que não tem... não. Vai desse jeito. Que nem aquela coisa, lembra quando os QR Codes, não, foi a realidade aumentada, que a galera pegou, eu fico horrorizada, gente, juro, que o pessoal botou num jornal, marca de realidade aumentada, marca fiducial, para você, aí você tinha que entrar num programa, olha onde eles foram, você entrava num programa no celular, você tinha que baixar o programa, esperar baixar, aí você ia lá e aquilo te dava um link para você entrar na internet. Por que já não me dá o link? Era mais rápido. Então, assim, tem certas coisas que eu uso errado. É porque ele quer mostrar que está usando. Quer colocar lá, estou fazendo QR Code. Gente, QR Code é a coisa mais básica do mundo, né? Vamos lá. Então, vamos fazer coisas... Tá bom, a gente quer fazer coisas diferentes, a gente quer inovar, vamos inovar com propósito. Acho que pode cair no erro via criação, via ideias malucas. Vamos fazer arte. Você quer fazer ideia maluca? Faz arte, gente. Tem um monte de museu precisando. Então, assim, esse é o nosso... É o desafio que a gente tem no mercado hoje em dia, o que você está fazendo. Então, por exemplo, a iDreams, a gente faz projetos de exposição, tá, cultural. Aí, assim, a nossa equipe tem mais liberdade criativa, porque o cliente acaba sendo a gente. Porque a gente está criando. Lógico que tem um limite, porque tem regras de quem está provendo o conteúdo. Né? A gente vai fazer a exposição no Niemeyer, agora no MON. A gente fez a do Sena. É lógico que eu tenho toda uma regra dentro do universo do Sena que eu tenho que respeitar, mas eu tenho uma liberdade criativa. No momento que eu estou trabalhando com um cliente, eu tenho que respeitar esse cliente. Não pode ser autista. Entendeu? E existe um certo autismo no nosso mercado. Né? Então, acho que a dica é essa. O interesse é o propósito. Para que você está fazendo? Pergunta o porquê. Primeiro. Aí não sai fazendo que nem maluco, porque senão você vai gastar, às vezes, muito mais dinheiro. Entendeu? Você vai tentar reinventar a roda, que teve um monte de gente que já inventou. Né? Para quê? Mas sabe o que acontece? Assim, eu falo por mim, eu sou produtora de audiovisual, minha base, minha formação é essa. Cara, produtor deu disparo, a gente sai correndo e vai fazer acontecer. Faz parte, é nato. Então, quando eu falo para tudo, vamos fazer formatação de projeto, planejamento, é que eu descubro lá nos 150 metros que, putz, eu esqueci tal coisa. E aí eu vejo como, assim, trabalho há 20 anos com isso, fui apanhando esses 20 anos também, né? E, às vezes, eu percebo, a gente queima na largada, por ansiedade de querer fazer mesmo. E como a gente lida com coisas autorais, não é que a gente não tenha mercado. Quando eu falo, gente, TV é business, produto, marca... Alguns casos são, outros não são. Não estou querendo tirar
a sua ambição pessoal de, por exemplo, querer fazer o documentário sobre a pata do elefante. Pode fazer. Inscreva seu projeto, incentive lei, entre no edital. Não estou dizendo que não tem que ter, estou dizendo que hoje em dia você contar histórias em diversas mídias, participar de um mercado de TV e tal, você tem mais chance nele vendo como um produto, tá? Não quero nem tirar isso, mas eu acho que a ansiedade de querer fazer faz parte do sangue do produtor, pelo Mas menos. também é uma coisa Brasil, vou te falar, tá? Bem brasileira. Porque eu morei 10 anos fora, eu cheguei aqui e fico horrorizada, quase que eu voltei. Embora que eu amo o Brasil, gente, eu amo de paixão, graças a Deus estou no Brasil. Mas, assim, o que eu vi aqui? Eu vi um desespero por fazer sem planejar. Entendeu? Então, assim, eu fiquei meio chocada, porque eu acostumei com alemão, com aquela gente na engenheira, né? E aí eu cheguei aqui, era aquela coisa, vai fazer. Aí todo mundo com os bracinhos assim, vamos! Aí sai todo mundo correndo para o lado. Aí, daqui a pouco, aí aparece outra brincadeira, vai todo mundo correndo para o outro lado. Aí você fala, gente, quanto tempo perdido. Ninguém foca em nada. Poupa dinheiro, né? Hã? Estratégia bem pensada poupa dinheiro, né? Entendeu? Se você pensar melhor, você trabalha muito menos no processo. Você não tem que suar. Tem uma coisa no Brasil, na minha opinião, que a galera gosta de trabalhar para suar. Eu gosto de trabalhar para ganhar dinheiro. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de trabalhar para ganhar dinheiro e para executar projetos. O meu prazer é entregar. Eu adoro ver os projetos prontos. Agora, suar à toa, gente, não precisa, né? Vamos otimizar nosso tempo, vamos ficar mais tempo com nossos filhos, marido, né? Vamos curtir os amigos, né? Para que trabalhar para suar? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso no Brasil. Estratégia, né? E planejamento. Bom, acho que é isso, né? Então, acho que seria uma boa a gente abrir aqui para perguntas, se alguém tiver a fim de perguntar alguma coisa. Ric. Está na luz, né? Bem no spot ali, assim. Oi, boa noite. Vitor, da Trator Filmes. Alguma galera aí já me conhece, mas boa noite a toda a mesa. A minha pergunta é principalmente para o Marquinhos, mas está aberta a toda a mesa. E eu queria saber se você consegue, em poucas palavras, resumir a diferença entre transmídia storytelling e distribuição transmídia. Olha, essa pergunta é boa, Vitor, porque a gente estava falando logo antes de entrar, e acho que eu sou o cara que mais promove os nomezinhos que saem, entendeu, por aí. Bom, transmídia, não sei se vocês sabem, o nome foi criado pelo Harry Jenkins, do MIT, junto com o Chris Anderson, que é da revista Wired. Eles abandonaram o tema transmídia porque eles acharam que o próprio mercado não compreendeu o raciocínio de transmídia. Transmídia, na verdade, como a Mariana falou, ele atende às nossas angústias de promover, tá, uma ideia em diferentes plataformas. Tá? O que acabou acontecendo é que muita gente simplesmente, né, faz, sei lá, uma peça e coloca isso em todas as mídias ao mesmo tempo e chama de transmídia. Isto não é transmídia. Tá? Então, você pode dar qualquer outro nome, pode chamar de cross-mídia, pode chamar de como é que chamava? Multimídia, né? Multiplataforma. Então, isso não é. Transmídia, realmente, ganha corpo à medida que avança nas plataformas. Então, você tem uma história que nasceu diretamente como uma série de TV, mas um dos personagens começa a ganhar corpo num determinado ambiente que ele ganha uma relevância diferente do que ele tinha dentro da série na TV. Isso, por exemplo, tá? Eu diria também que outra coisa que pode acontecer num projeto transmídia é você, de repente, encontrar dois tipos de formato e de duração. Tá? Tem um conceito que chama Lean Forward, tá? Que é o conceito onde você está em trânsito. Né? Então, esse cara também é um nome ótimo, Transumer, que é o consumidor de transmídia. Tá? Rapaz. Ele tá em deslocamento constante, ele está em trânsito. Então, ele usa dispositivos, né, como tablets, smartphones, laptops, tal, para receber conteúdo de uma maneira em movimento. Então, esse conteúdo, na verdade, ele não pode ser um conteúdo que ele tem que assistir durante 2 horas. Né? Então, esse é o termo Lean Forward. E o Lean Backwards é outro tipo de conteúdo que o cara espera, que é o conteúdo de quando ele chega em casa, através dos mesmos dispositivos, ele chega em casa, conecta o iPhone dele com o Apple TV, entendeu? E vai assistir Breaking Bad, 52 minutos. Tá? Então, atividades do Breaking Bad, por exemplo, pequenos memes, né? Coisas que foram feitas, tipo, não sei se vocês estão ligados em Breaking Bad, mas assim,
é uma coisa que, assim, se você procurar, eu acho que deve ter pelo menos hoje uns 150 tópicos, entendeu, de Breaking Bad, entendeu, sobre diferentes manifestações de Breaking Bad no Google, tá? Isso é transmídia, tá? Ou seja, ele rompeu com o seriado de TV de 52 minutos e virou algo que é cultura pop, né? Virou cultura pop. De repente, sabe, existem o ícone do próprio personagem, já é um ícone reconhecido pelas massas. Isso é transmídia, tá? Então, só para acabar o raciocínio, o que eles fizeram? Eles promoveram um novo nome. Né? Eles promoveram um nome agora que chama Procreative Media, que é a mídia procriativa. O que é? É uma brincadeira com procriar, né? E continuar criando. Né? Então, a mídia procriativa que hoje eles, tanto o Harry Jenkins quanto o Chris Anderson, lançaram, é para, de novo, tentar dar para o consumidor e o mercado, a indústria, né, de produção e criação, uma nova forma de pensar o conteúdo, ou seja, é um conteúdo que se procria, ele recria-se constantemente, enquanto você quiser que ele se recrie, em diferentes formas, diferentes modelos, diferentes formatos, diferentes gêneros, né? Aí volta de novo a importância de você criar uma marca, e essa marca, sim, vai se desdobrar em brinquedo. Star Wars, por exemplo. Star Wars sei lá, eu sou um fã de Star Wars, então vocês veem como Star Wars se comporta. Quantas coisas vocês já viram de Star Wars? Desde um livro de ilustrações das naves até, entendeu? Collectibles do Lego especial, entendeu? Quer dizer, esse tipo de coisa, quer dizer, quando você tem uma marca forte e um mundo bem criado em torno da tua marca e tal, personagens, sabe, que são carismáticos e tudo, isso são os elementos que vão fazer o teu projeto hoje procriativo. Tá? Eu cheguei a responder para você, Vitor, o que você queria saber? Acho que é por aí. Boa noite, meu nome é Bruno. Eu gostaria de saber, então, o projeto, você criar um projeto transmídia é uma mentira, no sentido que você cria um projeto para uma plataforma e ele, naturalmente, ele vai se tornar, ele vai para as outras mídias, ou seja, o público vai fazer com que ele vá para outros lugares. É o público, mas é lógico que você, né, do ponto de vista de criação, né, quando você pensa numa ideia e começa a imaginar quais são as formas que ela pode, formas nas quais ela pode se desdobrar, esse é o pensamento transmídia, né? Esse é o pensamento que vai te ajudar a compor, porque a gente recebe muitos projetos, assim, tipo, você transmite o que é? Eu vou fazer o site, eu vou botar no Facebook, eu vou fazer uma revista, sabe? Mas o que é isso? Entendeu? Eu acho que uma coisa importante é assim, sim, você planeja um projeto transmediático, talvez você não entenda o alcance que ele pode ser maior do que você planejou inicialmente, e aí as respostas aos anseios dos fãs vão ser você ampliar o transmídia que você pensou inicialmente. Só que essa cabeça aberta, na hora que você está planejando, eu fico, às vezes, me perguntando o que o Walt Disney seria se ele tivesse visto o Mickey só como um desenho animado. Olha o que ele perdeu, olha todo o público. E ele não imaginava isso na hora de criar, mas surgiu. Só que hoje você já sabe que o seu público fala com diferentes formas. O Walt Disney ensinou um pouco a gente. E eu acho que dá sim para você, desde o planejamento, já pensar como falar. Ou seja, então, quer dizer, você prepara para as outras mídias e espera ela surgir e dar o tiro. Eu adoro o briefing facilita, viral. né? Eu quero um viral, adoro. Ai, cria um viral para mim, você adora, Não, super light, super leve. Eu tomaria esse ponto de partida, entendeu? É uma ideia bacana, uma ideia que você tem aqui, ela começa a ganhar corpo e conforme você, sei lá, quem sabe um dia a gente se encontra de novo, a gente mostre melhor essa coisa do desenvolvimento da ideia, porque desenvolver a ideia já é por si só, tá, um processo doloroso. À medida que você tem tantas plataformas e tantas diferentes possibilidades de falar com o público-alvo que você está pretendendo, é natural que você tenha... É natural que esses desdobramentos da ideia aconteçam. Eles vêm, né, hoje, naturalmente. A gente já sabe que não é uma comunicação estanque, né? É natural você pensar, putz, isso daqui podia enriquecer tal coisa. Eu queria só dar um exemplo também de uma coisa que está na... Para você ver uma produtora que planejou transmídia, eu estou acompanhando, ainda não sei em que pé que ela vai dar.
vai estar. Mas se você procurar no YouTube a série Contatos, que é da Segunda-feira Filmes do Rio de Janeiro, você vê aquilo como planejado, como transmídia. Termina o vídeo, eu passei agora em Recife, numa aula que eu dei lá, um cara olhou e falou assim, nossa, eu volto no fim do curso, né? Agora já não consigo abstrair mais nada, estou em choque com o que eu vi. Isso é planejamento de um projeto transmídia no Brasil, porque se a gente mostra lá de fora, todo mundo fala, não, lá fora... Um projeto que já tem 2 anos de desenvolvimento, gente. 2 anos, já ganhou vários prêmios e ainda não está pronto. É legal, vai te elucidar esse planejamento. E acho que também o negócio Star Wars, por exemplo, é um exemplo meio difícil, porque o Star Wars tem 40 anos e tem nego que diz que é Jedi, né? Tipo, já é religião, né? Então, tipo assim, basicamente transmídia ajuda você a... É verdade. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que botou lá a religião das pessoas e teve uma porcentagem, tipo, 20% que botou que era Jedi. É ridículo. Mas beleza. Mas então, se tiver uma história forte dessa, naturalmente ela vai virar pro Creative Media, porque ela já tem uma vida própria, né? Ela já vai gerar filmes dos fãs e tal. Agora, acho que transmídia é você facilitar esse processo, facilitar que as pessoas queiram interagir com a sua marca. O que chama atenção para o Star Wars é só a variedade de abordagens que houve, entendeu, a partir da história, né? Drones, por exemplo, né? É uma coisa que, assim, é um desenho animado, para mim, eu acho que tem um traço lindo, tal. Sabe, como eu falei, Lego, aí você vai ver, não sei o que, tem uma xícara, aí você vai... A coisa mais improvável que você pode imaginar, eu tenho uma lata de lixo que é o R2-D2. Sabe, gente, isso é transmídia, entendeu? Está ali, é físico, é uma manifestação de uma marca e a minha relação com isso é muito forte, né? Então, acho que é isso que quando eu crio alguma coisa, é o mínimo que eu pretendo, né? Logicamente, é aquela coisa, você aponta para a estrela, chegando na lua já está muito bom, mas é o mínimo que a gente tem que ter, essa ambição criativa. Eu só lanço o Star Wars como, sei lá, uma possibilidade para vocês pensarem no que uma ideia pode se transformar. Sei lá se o George Lucas tinha ideia de que isso seria o que virou, né? E se o conteúdo é bom, no final, assim, mesmo em publicidade, o caso, por exemplo, do Dumb Ways to Die, que ganhou milhões de coisas, mas assim, o que eles queriam inicialmente era ser top no iTunes, e conseguiram. Outro dia eu estava olhando, tinha gente, assim, você compra toy art do como é que é? Vocês conhecem esse caso, né? O Dumb Ways to Die? Pôster, né? Jeitos estúpidos de morrer. Depois dá um Google que é muito bom, vale a pena dar uma olhada. Metrô da Austrália. Na Austrália. E eles fizeram um jogo, mas é tudo planejado, ou seja, desde o começo, eles fizeram animação e queriam tudo. Ser top no iTunes era uma prioridade deles. Então, eles fizeram animação, tem pôster, o jogo é excelente, você baixa o jogo, é super bom. Então, aquela coisa da planificação, plataforma é uma coisa, mas o conteúdo tem que estar de acordo com a plataforma com qualidade, né? Senão não funciona. Só a última pergunta aqui da internet, eu me sinto incumbido de perguntar. Basicamente, tem assim, transmídia na internet, transmídia como filme, coisa e tal, mas aqui a Sandra da internet está perguntando se pequenas empresas podem aproveitar o storytelling em canais alternativos como mídia indoor e até mesmo redes sociais como o Twitter. Acho que é para agregar, né? Bom, então, de novo, eu sou tipo autoindulgente, mas assim, a gente está desenvolvendo um projeto muito simpático nesse momento para o SESC. E é exatamente, acho que responde muito bem isso. O projeto visa um estudo do jovem pelo próprio jovem e a conexão dele com a cidade, o meio ambiente, tá? E o entorno desse jovem. Então, o processo todo, né, ele acontece, vamos ter que puxar os lines, ele acontece on air, que a gente chama, que é a parte de manifestação na televisão, na mídia, no broadcast, né? Online, obviamente, em todas as mídias sociais e todas as plataformas digitais, YouTube, tal. E a parte mais importante disso tudo é a parte off-air, tá? Que é a parte que reúne, tá, os jovens e usa, né, os ambientes do SESC para fazer os encontros da onde vão surgir, tá, umas disputas, vamos chamar assim, de propostas de benefício social. É hoje chamado, inclusive, de Social Benefit Storytelling. Vou dar uma dica para vocês, dão uma olhada numa coisa que chama Evoke, não sei se vocês já viram Evoke, talvez... Não? Vitor, não ainda?
Evoke, então, para vocês entenderem, o Evoke usa o artifício de um ARG, não sei se sabem o que é ARG, mas é um Alternate Reality Game. Ele tem, na verdade, a base dele como um game virtual, mas as pessoas têm uma atividade real. E essa atividade, quando você fala de social benefit storytelling, esse benefício realmente se transforma em ações. E quando você tem, agregado a isso, uma marca investindo em verdadeiros prêmios que são patrocínios a essas ações, você acaba fazendo, tipo, benfeitorias em comunidades, entendeu? E coisas assim. Então, contei toda essa história para te dizer que o movimento de benefício social é hoje, pelo menos com os clientes com quem eu estou conectado, a palavra de ordem. Benefício social, tá? Qualquer coisa que esteja ligada, entendeu, a uma manifestação, agrupamento, entendeu, que faça com que as pessoas olhem para E, de novo, quando eu vou usar o termo sustentável aqui, que eu não gosto, mas a sustentabilidade não está ligada à ecologia. Sustentabilidade ligada, entendeu, a você estar de acordo com o teu meio ambiente, tá? Você ter uma vida sustentável significa isso para mim, pelo menos. Não é, sabe, abraçar árvore, nem nada disso, mas é entender o meu processo de vida e o impacto que ele causa no meu entorno, que é o meu planeta. Beleza, acho que é isso, rapaziada. E, bom, para quem ficou aqui então até agora, tem umas camisetas aqui que a gente vai distribuir. Quem tiver afim, levanta a mão aí que eu jogo a camiseta pra galera. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada.